26 de dezembro de 2010, São Paulo, capital. Enquanto a maioria dos brasileiros ainda vivia o final do Natal, Maria do Carmo Maciel buscava pelo filho Nicolas Maciel, que havia sido levado pelo pai dias antes. Alexandre Franco, pai de Nicolas e ex-marido de Maria do Carmo, não aceitava a separação e desejava se vingar da ex-companheira. Alexandre, então, mataria Nicolas, que seria encontrado no dia 26 de dezembro, boiando no rio Tietê, no meio da capital paulista. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você vem comigo até o final dessa conversa, desse reencontro que eu tenho com o Dr. Cristiano. Sempre um prazer tê-lo aqui no canal, sempre com casos emblemáticos. Esse é um caso específico que eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança, é um caso de 2010. Uma pena que não toma uma grande proporção, mas quem sabe agora no canal as pessoas conheçam mais sobre o Nicolas. E antes disso, eu estou relançando o meu livro Poder S.A., que é o meu primeiro livro, que é sobre os psicopatas do mundo corporativo, que eu escrevi há alguns anos, e está sendo relançado pela editora Matrix. Então tem uma para você aqui, muito obrigado, espero que você se divirta. E se você quiser comprar, tem aqui no descritivo do vídeo, tem o link para compra pela Amazon e pela Livraria Drummond, está no Brasil inteiro, já está em tudo que é livraria. Muito obrigado, Beto, pelo presente, com certeza eu vou ler, e parabéns pelo seu trabalho. O seu programa tem feito aí um trabalho muito importante de levar ao Brasil e ao mundo essas tristezas das vítimas, esses casos emblemáticos que infelizmente acabam assolando a nossa sociedade. Sim, e tem uma coisa que eu digo, é humano ou desumano. E eu cada vez mais percebo o quanto ninguém está tão assim seguro de não encontrar um caso como esse na sua própria existência. O caso do Nicolas acontece ao Nicolas Maciel Franco. Ele acontece em 2010, mas quem vai me contar essa história melhor é você. Que caso é esse? Como que esse crime entrou na sua vida? Eu fui contatado por uma associação em Guarulhos, uma associação Asbrad, que defende vítimas, mulheres e crianças. E os advogados da associação acharam o caso muito pesado e convidaram que eu participasse na defesa, especialmente no Tribunal do Júri. Ao ler o caso, imediatamente eu aceitei. Na acusação, você foi assistente de acusação do autor, né? E eu fiquei assim muito chocado com a frieza, com a crueldade desse pai, do Alexandre Franco, que acabou ceifando a vida do seu filho, e há indícios até de torturas anteriores para punir a mãe, porque ele não aceitava o término do relacionamento. Quem são essas personagens? Quem é esse casal? Quem é o Alexandre ou Alessandro? Alexandre. O Alexandre Franco e a Maria do Carmo, que é a mãe. O Alexandre Franco, ele durante 5 anos viveu em união estável com a dona Maria do Carmo Maciel, e dessa relação surgiu o pequeno Nicolas. Um menino cheio de vida, um menino feliz, um menino que gostava do pai. Há indícios no processo que ele tinha carinho, ele tinha amor pelo pai. Muitos, né? Você tem os desenhos fáceis depois para a gente mostrando aqui, passando junto, doutor? Daqui a pouco a gente mostra. E o Alexandre, ele era envolvido com drogas. Então a dona Maria do Carmo não aceitava essa conduta de vender bujão de gás da residência, objetos da residência para suprir o seu vício. E acabou dando fim no relacionamento após 5 anos de união estável. O Alexandre, ele nunca aceitou o término do relacionamento. 2 anos antes do término, ele alugou uma casa próximo da dona Maria do Carmo, e ali
ficou residindo, tentando fiscalizá-la, tentando impedir que ela desse sequência à sua vida amorosa, sua vida conjugal. Mas até então ele não se demonstrava ser uma pessoa extremamente agressiva. Existia um processo judicial onde se discutia a guarda da criança, as visitas, e no dia 23 de dezembro de 2010, a dona Maria do Carmo não estava em casa, ela estava trabalhando. O Alexandre foi até a residência sob o argumento de que queria passear com a criança. Eles não moravam mais juntos? Não, já 2 anos de término de relacionamento. E quem estava na residência era a mãe da dona Maria do Carmo. Ela tentou ali naquele momento impedir que o Alexandre levasse a criança, mas ele disse que ia comprar doce para o filho, estava ali próximo do Natal de 2010, disse que ia comprar presente para a criança e acabou levando o Nicolas. Isso à tarde. Segundo versão do Alexandre, ele diz que teria saído da residência, teria ido para um bar ali próximo, teria tomado 2 cervejas e comprado um doce para o garoto. Isso ali na região de Guarulhos, ali na periferia de Guarulhos, Malvinas. Daí ele diz que andou por cerca de 20 minutos com a criança, menininho de 6 anos, e pegou um ônibus até a Penha. Chegando na Penha, ele disse que parou no outro bar, tomou mais algumas cervejas e ele disse que tomou ali umas 2 ou 3 doses de cachaça com o garoto ali naquele local. Disse que dali ele foi para Vila Maria. Na Vila Maria ele disse que iria na casa de uma tia, mas acabou não chegando na casa da tia. Há relatos da dona Maria do Carmo que, nesse período, ele teria ligado por cerca de 7 vezes para ela. E algumas vezes ela conversou, outras não, mas ele, sempre naquela conversa, ele tentava incentivá-la a voltar, a reatar o relacionamento. Ela dizia que não, que na verdade eles já estavam separados há 2 anos, que estava muito bem a relação, eles não brigavam, e ele insistia. E ele dizia que ele gostaria pelo menos que ela saísse uma última vez com ele. Ela começou a achar estranha aquela postura do Alexandre. E o filho dela, ela estava com ele. Ela sabia onde estava o Nicolas? Ele não dizia exatamente onde a criança estava, mas ela sabia que estava com ele. Estava com ele e ela pedia para que ele trouxesse a criança. A todo tempo, em todas as conversas, ela pedia, pelo amor de Deus, traz o Nicolas, aqui a gente conversa. Tudo bem, você quer sair uma última vez, não tem mais nada a ver, mas tudo bem, traz o Nicolas, a gente conversa. Porque isso já era tarde da noite. Já tarde da noite. E ela começou a ficar muito preocupada com o rumo que a conversa estava seguindo. E ele disse o seguinte, isso deixou ela muito desesperada. Então, tudo bem, você vai ver o que vai acontecer com o Nicolas. Ela ficou chorando ali naquele momento, desesperada, correu para a delegacia, imediatamente lavrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. E, a partir daí, ela não teve mais qualquer notícia do filho. E em 2010 eles aceitaram tão rápido fazer esse boletim de ocorrência? Fizeram. Porque, na verdade, ali já era quase um sequestro, né? Mais do que um desaparecimento. Né? Num primeiro momento, não, mas considerando o teor da conversa... Que vinha, porque ele tem uma coisa que eu li, que ele teria falado algo do tipo... não tem mais filho, não tem mais volta, não tem mais filho, uma coisa. Ele estava deixando bem claro para ela. Na última conversa ele disse isso, né? Então tudo bem, já que você não vai sair uma última vez comigo, então não vai existir mais o Nicolas. O Nicolas ainda estava com ele nesse momento, porque isso era 11, a gente não tem certeza. Não se sabe, né? Na verdade, o momento da morte, efetivamente, dos indícios de tortura que antecedeu a morte. Ficamos apenas com a versão dele. Ninguém viu ele não tem testemunha, câmeras não tem na época, filmagem, não tem absolutamente nada. Né? Então, o que nós temos é essa última ligação, onde a dona Maria ficou desesperada e correu para a delegacia. Lavrou-se ali o boletim de ocorrência de desaparecimento e ela não teve mais qualquer contato com ele e não sabia mais o destino do filho.
O Alexandre ele ainda ligou para uma filha do primeiro relacionamento, do primeiro casamento que ele teve, né? Me parece que é Érica o nome dela. Ligou para a Érica e, como se nada tivesse acontecido, e perguntou se estava tudo bem. A Érica não sabia ainda que ele estava com o Nicolas e falou: está tudo bem, porque com você está tudo bem também? Não, está tudo tranquilo. Tal. Então, é um indivíduo muito frio, um indivíduo muito sem sentimento. E o que eu percebo, e eu explanei isso no decorrer do julgamento, essa conduta foi premeditada. Então, ele esperou ali próximo do Natal de 2010, ele planejou o que ele faria antes de matar o garoto. Então, se de repente ele conseguisse ali reatar o relacionamento ou algo do gênero, aquela última saída, talvez ele tivesse tido uma outra conduta, mas jamais a mãe iria imaginar um absurdo desse. Né? Jamais, era inconcebível naquele momento ela pensar em algo nesse sentido, até porque nas conversas anteriores ele não ameaçava fazer nada com a criança, ele apenas tentava incentivá-la a sair uma última noite com ele. Tudo bem, então ele diz, versão dele, ele diz que foi até a Vila Maria, em direção à casa de uma tia, mas acabou não chegando na casa. Aqui entra, na verdade, a versão da defesa e a versão da acusação. O que ele diz? Ele diz que o garoto pediu para andar no parapeito da ponte ali, Jânio Quadros, na Vila Maria. Ele diz que tudo bem, que ele deixou o garotinho andar e ficou segurando as mãos do Nicolas enquanto ele andava no parapeito. Se verdade fosse, já é um absurdo, né? Uma coisa assim que não dá para imaginar como que um pai permitiria uma coisa dessa. Né? Aí ele diz que no momento que o Nicolas estava andando, ele lembrou da Maria do Carmo. Ele falou que lembrou dela, que ficou muito nervoso pelo fato de ela não aceitar sair uma última noite com ele e teria jogado o menino no rio. Ele disse isso numa primeira versão. No dia do júri, ele continua mantendo a versão... E os júris são quantos anos? 2 anos depois, né? 2012. Anos. Isso. Dia 14 de março de 2012. Pouco menos de 2 anos. Um ano... Isso. Então, um júri até rápido. Foi rápido. Até porque, na verdade... Materialidade já existia. Materialidade, autoria, não tinha testemunhas para serem ouvidas, então foi assim uma investigação muito tranquila. No dia do júri, ele traz uma outra versão, que realmente o garoto pediu para andar no parapeito, ele deixou o garoto andar no parapeito e o menino escorregou. Né? E culposo. No máximo, um culposo. Então, ele trouxe essa tese, obviamente ninguém acolheu, o júri foi unânime. Ele chegou, no primeiro momento, a negar tudo? Ele chega a falar, não fiz nada, mesmo quando ele foi preso no começo? Não, porque o filho estava com ele, né? Ele tinha que responder por ele. Eu vou te contar minúcias desse pós-morte. Né? Isso é muito importante frisar, eu frisei no julgamento, a frieza desse homem. Né? Então, o que ele fez? E há indícios de que ele teria machucado a mão do menino antes. Né? Há indícios até de tortura, de que ele teria torturado o garoto antes de jogá-lo no rio Tietê. Mas isso aí a perícia não conseguiu constatar. O garoto foi encontrado já em estado de putrefação. Quantos dias depois? 3 dias após o evento. No rio Tietê, né? Um jornalista, até me parece que da Band, que conseguiu identificar e comunicou à mãe. Eu acho que a mãe foi até a delegacia e aí espalhou para a mídia e todos começaram a procurar o corpinho do menino e o jornalista me parece que viu o garotinho ali boiando no rio 3 dias depois, comunicou o corpo de bombeiros e assim por diante. Mas qual foi a postura dele? Né? Então, no julgamento, eu pergunto para ele, mas vamos lá, então o garoto caiu, e o que você fez depois disso? Ele diz, eu desci até o rio para ver ali na ponte, mas eu fiquei com medo e acabei indo para São Vicente. Uma cidade, quem não sabe, é uma cidade litorânea. Aqui de São Paulo, a primeira vila do Brasil. Só que é uma versão que também é diferente do que ele falou na fase da delegacia. Né? Na delegacia ele disse que ele jogou o garoto e foi embora. Não tentou salvar e não se preocupou com aquilo e foi para São Vicente. O fato é que ele foi para São Vicente.
Mas só que o que aconteceu aí? Ele tranquilamente estava num quiosque, pediu 3 cervejas, uma porção de camarão. Não tinham sequer encontrado o corpo do Nicolas ainda. Isso aconteceu de 23 para 24. De então dezembro, né? De Época dezembro, de ali Natal, praticamente tudo mais. véspera de Natal. E ele ali em São Vicente, tranquilamente, num quiosque, comendo camarão e tomando ali a sua cerveja, 3 cervejas. Ia para o mar, voltava, só que ele não tinha R$1 no bolso. Estava sem dinheiro. E o que ele fez? Ele pegou e deixou a carteira dele com o dono do quiosque, né? Falou assim, eu preciso sair daqui de alguma forma, vou deixar minha carteira e depois, se eu arrumar dinheiro, eu venho e resgato os meus documentos. Só que o dono do quiosque viu, me parece que no Marcelo Rezende ou no Datena, a reportagem e a foto dele estampada. Entregou a carteira dele para a Polícia Militar. E ele acabou fugindo ali no primeiro momento, né? Então ele fugiu e a mídia batendo muito forte, muito forte, muito forte. Ele não teve outra alternativa senão voltar para São Paulo e se entregou para a polícia. Como que ele vai para São Vicente? De carro? Porque ele sai, é muito tarde, é tipo meia-noite. Então, não tem ônibus. Então, ele não tinha carro, né? Então, ele foi para Penha e para Vila Maria de ônibus. Então, esses detalhes o processo não conta. Porque eu penso assim, como que ele conseguiu ir para São Vicente? Dinâmica, porque no dia seguinte, né? logo, ele já estava em São Vicente, né? Então, na verdade, isso não aparece no processo. Não há sequer Se alguém reconheceu indícios, ele, viu ele pegando o ônibus ali no Jabaquara, alguma coisa assim. Não tem esses detalhes. E foi isso que aconteceu, né? Então, ele aparentemente torturou o Nicolas antes de lançá-lo até o Rio. E ficou muito claro isso, né? Que ele cometeu esse crime por motivo torpe, por conta de vingança. Ele queria punir eternamente a Dona Maria do Carmo. Então, ele esperou ali próximo de uma data festiva, o Natal. Tirou a vida do seu filho. Ele tinha filhos com a primeira esposa, né? Uma menina ou 2, não sei ao certo. Só que era o único filho da Dona Maria do Carmo, né? Então, essa mulher, ela ficou totalmente abalada com o ocorrido. Durante anos e anos e anos, ela ficou sob tratamento médico, psicólogo, psiquiatra, e, pelo que eu tenho conhecimento, ela se tornou uma ativista, né? Junto com tantas outras vítimas, familiares de vítimas, e continua até hoje aí tentando salvar ou ajudar as famílias que sofreram como ela. Quando ele liga para a Maria do Carmo, a Maria do Carmo vai para a delegacia, ainda não sabia que ele tinha matado o Nicolas. Não, ela não imaginava. Quando ele é preso, é que ela descobre? Sim. Aí ela imediatamente é chamada e, na verdade, ela tomou conhecimento da morte antes até de ele ser preso, né? Quando o jornalista encontrou o corpinho do menino. Então, me desculpa, ele joga o menino. Ele é encontrado em São Vicente dias depois. Nem foi encontrado, na verdade, né? Então ele foi para São Vicente. Aí ele volta para São Paulo. Ele foi para São Vicente, depois ele retorna para São Paulo. Então, quer dizer, né, quando ele joga o Nicolas da ponte, aqui do Rio Tietê, aqui da Marginal, ele vai para São Vicente, fica dias lá, então. Ele fica poucos dias. Sei lá, porque daí o menino é encontrado 3 dias depois, até então desaparecido. Isso. A partir dali, a vítima de um homicídio. Isso. E aí que em São Vicente reconhece ele deixa a carteira, ele chama a polícia, ele volta para São Paulo e se entrega. Sim. Então, quer dizer, já tinha até encontrado o corpinho. O laudo cadavérico diz que ele morreu de quê? Ele pode ter sido morto antes e jogado? Não, diz que ele teve um trauma crânioencefálico, talvez pela queda ou antes, não dá para aferir isso. Não foi de afogamento? Não consta essa informação. Ele não tem água no pulmão. Então, na verdade, o corpo já estava muito avançado, né, no estado de putrefação. Então, infelizmente, os peritos não conseguiram fazer essa análise. Porque é muito comum, você pega Isabela Nardoni. Na verdade, a morte dela precede a queda, vamos dizer. Sim. A queda não a matou, o que morre é a asfixia. E tem o caso também do menino Joaquim também, que é jogado no rio, ele já estava morto antes. É só uma forma de... uma desova, mas para parecer que foi um afogamento, né? Para ocultar um crime anterior. É aquilo que você falou, né? A crueldade desse caso é tamanha, né? Mas, infelizmente, naquele primeiro momento, ele não teve aquela força na mídia que normalmente tem outros casos, né? E a investigação acabou que foi muito rápida.
e pelo fato de ter ali a evidência de que ele realmente teria pego a criança, jogado lá no rio, então ficaram com basal, né? Temos autoria, materialidade foi ele, vamos finalizar e vamos para julgamento. Então, não existiu aí um aprofundamento nas investigações. Vamos ver os desenhos para eu entrar para algumas outras perguntas que antecedem o crime. Quer ver? Olha que coisa interessante, o quanto que esse menino gostava. É uma coisa que eu percebo muito, o Henri Borel, que é o caso que você faz. Se você quiser deixar grande, consegue? Rápido? Senão já deixa assim mesmo. O Henri Borel gostava muito da mãe. A Isabela Nardoni gostava muito do pai e dos irmãos. Até se simpatizava com a madrasta. O Joaquim gostava muito da mãe. Você percebe o quanto que essas crianças, elas tinham adoração por aquele que vai te tirar a vida. O menino Joaquim não foi a mãe, mas ele estava lá com uma padrasto. Então, olha só, ele faz esse desenho no dia 3 de agosto de 2010. Ele vai morrer setembro, outubro, novembro, 4 meses depois. Quase 5 meses depois ele morre e ele está ali. Papai, eu te amo. Ele tinha vários desenhos de amor ao pai. Esse é muito forte. Tem um outro desenho que eu usei, inclusive, no júri. Ele faz um bonequinho voando, né? Você tem esse do super-herói? Tem aqui, olha, a gente vai ver aqui. Ele coloca lá, é um homem? Não. É um pássaro? Não. É um avião? Não. Quem é? É o super papai. É, o meu herói. Isso é muito triste, Deus. né? O quanto que... Ali, olha, tá vendo? É um homem, é um pássaro, é um avião? Não, é o meu pai. Muito fofo. Meu herói. Muito fofo. Tá ali, ó, é o meu pai ali, ó, embaixo. Como era a relação deles anterior? O que a Maria do Carmo conta? Porque um homem, para chegar nesse nível de segurança de matar uma criança de 6 anos dessa maneira, geralmente não é a primeira vez que ele age de maneira impulsiva. Eu li que ele era desempregado. Você conta que ele era um adicto, um viciado em drogas, e a Maria do Carmo o sustentava. Então aí já tem uma relação de abuso e em tudo, né? A mulher trabalha, ele não faz nada e tudo mais. Como ele era? O que a Maria do Carmo conta? Tinha boletim de ocorrência, não tinha? Ele maltratava o filho? Então não há indícios de nenhuma agressão anterior, não há indícios de que ele maltratava o filho. Ele não sustentava, obviamente, mas por vezes ele ia até a residência, não se sabe se para ver o filho ou para ver a Maria do Carmo. Tem um depoimento de uma ex-mulher dele, né, que é a mãe da filha ele tem uma da Érica, né? E ela diz que ele tinha uma adoração pela Maria do Carmo. Então ela relata que ele tinha assim, uma coisa doentia com a Maria do Carmo, que ele amava demais a Maria do Carmo e tal. Então ficou muito evidente, né? Então os jurados julgaram de uma forma muito correta quando reconheceram um motivo torpe. Ele matou o Nicolas para punir a Maria do Carmo. E ele esperou próximo do Natal como uma simbologia. Então ele quis ali marcar todos os natais da vida da Maria do Carmo. Então ele deu uma sentença eterna para ela. Sim. Eu já entrevistei diversos psiquiatras forenses ao longo da minha vida profissional, psicólogos, todos eles sempre trazem se você pegar casos, por exemplo, da Suzane von Richthofen, sempre usa, coitado de exemplo, mas ela pede como presente de aniversário para ela a morte dos pais. Você tem mortes familiares que são sempre muito próximas. Feminicídios aumentam entre Natal e Ano Novo, mortes de filhos também entre Natal e Ano Novo, Dia dos Pais. Essas datas que são eternas e que são muito fortes de marcação. Tem um caso que eu vou trabalhar com você, nós já conversamos sobre isso, da Denise Quioca. Foi uma delegada que foi morta em Guarulhos pelo ex-namorado. No plantão dela, ela tomou 19 tiros, né? E ela morreu exatamente nessa madrugada. Então eu não imaginaria... Madrugada do dia 24? Do dia 23 para o dia 24 mesmo do mesmo ano. Então eu não imaginava que naquela madrugada estariam ocorrendo 2 crimes tão cruéis onde eu atuaria como assistente de acusação. Rua Cuba foi isso. Sim. Foi do dia 23 para o dia 24. São datas muito fortes. Quase todos esses casos que eu falei aqui tem um que o cara matou a família inteira da mulher em Campinas, entrou, pulou o muro no Ano Novo, que são essas datas muito de marcação, inclusive interna, para a partir de agora você vai chorar naquela data que você tanto sorria.
Tinha uma coisa assim com... Possivelmente tem isso também. Tem um delegado amigo que, logo após a morte da Denise, né, ele foi até a delegacia, conversou com o assassino, que inclusive era um policial também, que tinha sido exonerado. Aí ele disse para o delegado, olha, agora eu estou com o coração tranquilo. E ficam. Essas pessoas que matam exatamente dessa maneira, a cadeia não diminui o prazer. E até a gente estava numa discussão dessas, inclusive com o Leniel lá no Ticaracatica, no podcast, que o Carioca até falou, tem que ter leis maiores, como eu acho, tem que ter leis pesadíssimas. Para mim, prisão perpétua podia existir. Mas é uma coisa que eu falei assim, você vai coibir o latrocínio, que não tem ligação, o assalto do celular, roubar o carro, tráfico de drogas. Agora, esses crimes... Não tem jeito. Não tem lei que coíbe, porque o que motiva o Alexandre a matar o Nicolas não vai ter lei que faça com que ele não execute. Porque o prazer todo dia ao dormir, sabendo que a sua mulher, aquele ser que ele queria maltratar, ele conseguiu marcar para todo sempre. Isso é muito terrível se pensar nisso. Você tem toda a razão. E eu percebi isso no julgamento. Então, às vezes, no julgamento, o assassino, você percebe uma certa revolta ou, de repente, um desespero em sair dali condenado, né? Mas não, ele é muito frio. Ele foi porque muitos choram não pelo crime que cometeram, mas que vão para a cadeia. Sim. Mas não... São covardes. São covardes. A ausência total de... Se eu pudesse voltar ao passado, eu não mataria? Não, talvez eu fizesse diferente para não ser pego, né? Não deixar de matar. Como foi ele com Maria do Carmo no julgamento? Que ele trouxe mais algum elemento? Você falou que ele foi muito frio. Muito frio. Que ele tem? E ele não reconheceu a versão da delegacia, né? Então ele tentou ali se safar até do que ele fez, dizendo que foi um acidente. Porque ele chega a confessar e depois ele desconfessa isso. No julgamento ele diz que o garoto estava andando no parapeito e aí ele diz, eu errei em permitir que ele andasse realmente no parapeito, mas ele escorregou da minha mão. E existem algumas lesões na mão dele que eu pego firme no interrogatório, dou um aperto nele. E aí o que ele diz? Ele diz que ele bateu a mão para tentar salvar o menino, mas não, tudo leva a crer que ele machucou a mão batendo no menino. Nossa, mãe. Antes de ter lançado o corpinho dele. E deve ter sido uma bela, porque ainda essas marcas ficaram tantos dias depois, né? E ele se confunde todo, né? Então, assim, no primeiro momento, ele disse, no primeiro interrogatório, que os policiais bateram nele na delegacia. Ele disse que os policiais chegaram até a introduzir em seu ânus um objeto, né? Aí, indagado no dia do julgamento, ele, não sei se por vergonha ou porque ele repensou e falou, não, isso aí não aconteceu, tal. Eles tentaram, mas não fizeram. Então, assim, ele se contradiz demais, né? É o verdadeiro mentiroso. Sim. Agora, isso chamou muito minha atenção e de todos que estavam lá, a frieza dele, entendeu? Então, mostrava-se as fotos, né, do garotinho, o coração, o bonequinho voando. Não mostrava o coração dele, mostrava o desenho. O desenho, né? Coração. Papai, eu te amo. Eu fiquei muito emocionado nesse júri, porque o meu filho tinha 2 anos. Então eu estava ali, meu primeiro filho, com 2 aninhos, tal, e eu via como... Eu até disse no julgamento, poxa, eu chego em casa, depois das aulas que eu dou, às vezes 11 horas da noite, o meu filho está ali, papai, vamos brincar, aquele amor, aquela coisa. E o meu pai fazia isso comigo também, um amor tremendo entre pai e filho, e como que o Alexandre retribuiu o amor do filho? Né? O que ele retribuiu para o Nicolas? Por conta de tentar... induzir a mulher a voltar a ter uma última noite com ele. Ele dizia para Maria, né, nessa última conversa, só mais uma noite. Talvez essa noite ele tirasse a vida dela também, né? Sim. Mas, na verdade, se ele tirasse a vida dela, seria menos dolorido para ela com certeza, do que tirar a vida do pequeno Nicolas. E no dia do julgamento, a Maria do Carmo já estava grávida de um outro relacionamento que ela teve, que a criancinha... Hoje talvez aí esteja... 14 anos. 14 não, 12, 13 anos. E o maior medo nosso, né, seria quando ele saísse da cadeia, se ele não faria o pior. Foi condenado a quanto tempo ele? 24 anos.
Mas numa época ainda pré-feminicídio, né? Não tinha feminicídio ainda? Não. Não tinha. Esse julgamento, ele já deve estar solto. Então, isso é uma crítica muito grande que eu faço ao nosso sistema com relação à legitimidade do assistente de acusação. Então, o artigo 268 seguintes do Código de Processo diz que o assistente de acusação ele vai atuar na ação penal, no decorrer da ação penal. Então, regra geral, o assistente de acusação não pode atuar na fase do inquérito e ele não pode atuar na fase da execução penal. Antes do programa, eu fui consultar a execução dele, até para te passar essa informação. Não está digitalizada, né? Está em fase de digitalização e não há qualquer informação no sistema relacionado a se houve progressão de regime, se está no aberto, semiaberto. Não há essas informações no sistema disponível. Eu entendo isso como um grande erro do nosso sistema. Por quê? Com as mudanças do Código de Processo Penal, passou a ser imprescindível que a vítima seja intimada da prisão, da sentença, da soltura. Hoje uma vítima vai saber se a pessoa foi presa, se a pessoa foi solta, se a pessoa foi condenada. Agora, pensa comigo, né? Essa é uma crítica que, inclusive, estou escrevendo sobre esse tema. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que o assistente de acusação não pode recorrer de uma decisão concessiva de habeas corpus. No caso do Henri Borel, eu superei a súmula. Eu recorri, o Supremo, o Gilmar Mendes, entendeu que realmente com a mudança do código, com a introdução de alguns elementos no nosso Código de Processo Penal, em especial do pacote anticrime, essa visão de 1963 do Supremo foi superada pela legislação. Mas a súmula continua em vigor. Agora, pensa comigo. Recentemente, o nosso ministro Alexandre de Moraes ele teve um problema lá na Itália. Né? Aquele problema daquela intriga. Sim, aquela vez. Na Itália tal. O que aconteceu? Foi agredido, uma coisa assim. Foi agredido lá tal. Ele pediu habilitação como assistente de acusação e o ministro Toffoli habilitou no inquérito. Agora, por que... Então pode para todo mundo. Para um ministro do Supremo é possível que o assistente atue na fase do inquérito e... Mas peraí, ele foi assistente de acusação dele mesmo? Não, o advogado dele, advogado dele, tá. ele pediu, né? O advogado dele pediu que fosse habilitado como assistente de acusação na fase do inquérito e foi deferido. Mas aí não abre uma jurisprudência e acabou, então, vale para todo mundo? Então, eu entendo que eu não critico essa decisão do Toffoli, eu acho que deveria... Você até quer que seja assim. Eu quero que seja assim, porque eu acho que é imprescindível a atuação do assistente de acusação. É legítimo. Né? Então, se eu posso pedir prisão, inclusive na fase do inquérito, por que eu não posso atuar na fase do inquérito? Então, eu penso que deveria... se unificar esse entendimento do ministro para todas as vítimas do nosso país. É bom. Eu penso que deve existir uma reforma no nosso Código de Processo Penal, porque a vítima hoje ela é um personagem de extrema importância. Antigamente, a vítima era um personagem acessório no processo. Hoje, a visão mundial está mudando nesse sentido. Então, nada mais justo do que o assistente seja habilitado na fase do inquérito. Que o assistente permaneça no decorrer da ação, que ele possa recorrer de todas as decisões que forem contrárias aos interesses da vítima, como também atuar na fase da execução penal. Porque a vítima ela não se preocupa apenas com o título executivo, com uma indenização. Isso não. A vítima quer o quê? Que efetivamente aquele indivíduo ele cumpra a sua reprimenda de forma justa. Sim. Até para se proteger. A dona Marta, do caso da Bianca, semanalmente... Bianca Consoli, tem entrevista do canal aqui, Bianca Consoli tem entrevista com o doutor Cristiano, com a mãe da Bianca e um comentário meu sobre o A dona Marta, ela morre de medo da soltura do Sandro Dota. Então, isso que eu ia falar. O problema desses abertos, semi-abertos, é que a vítima, ela pode se encontrar com o autor, e eu digo a vítima viva, você pode ter, no caso, pessoas que não morreram, mas você tem a vítima viva que é a mãe, o filho, o amigo daquele que partiu. Como a Isabela, a Ana Carolina de Oliveira, a Carol, mãe de Isabela, tem que saber que a Jatobá, a madrasta, foi chorar no túmulo da Isabela.
Isso é assim, existem coisas que eu acho que são agressivas, no sentido de você, mas ela não tem o direito, eu vou falar, não. Olha, ela não tem o direito de ir ao lugar, à última morada da Isabela Nardoni. Como eu acredito que o Sandro Dota não pode ir passar na frente da casa da mãe da Bianca. Eu acho que tem coisas que a justiça não vê, porque isso você não ressocializa, gente. Não tem como. O que te motivou a matar o outro está em você ainda. Imagina. Olha, eu fazendo uma... É muito perigoso o que eu falei. Eu só estou dando... Não, mas é importantíssimo eu estou dando o que você falou. uma visão que eu tenho do que eu trabalho nisso. Eu concordo plenamente não sou com a sua psiquiatra, visão. E eu psicólogo. penso que deveria surgir uma reforma efetiva no nosso Código de Processo prevendo essas hipóteses. Claro. Imagina, Beto, um dia a Dona Maria do Carmo acordando, abrindo a porta da sua casa. Tá o Alexandre. E tá o Alexandre olhando para ela, mandando uma mensagem subliminar. Olha, estou aqui. Um dia eu não falei que voltava? Estou aqui Vamos livre. para o nosso último encontro? Exatamente. E aí, vamos continuar naquela conversa? Porque aquela pessoa que foi para a cadeia, ela paralisou o desejo dela naquele momento. Sim. E vai continuar tendo ele como forma de acordar todo dia. Sua grande motivação de vida. Um dia eu vou sair daqui. E a vítima viva aqui fora está todo dia contando, é menos um dia ele lá, é mais um dia ele chegando. Eu não sei, eu acho que, como cidadão, que eu gostaria muito que alguém que cometeu um crime não possa chegar perto, não possa morar na mesma cidade da vítima. Sabe essa coisa? Claro. Mas São Paulo é grande. São Paulo é grande, mas é tão pequena, né? A gente encontra todo mundo o tempo inteiro. Qualquer lugar você não pode ter. Por quê? Porque o que levou o Alexandre a matar o filho foi o fato de a Maria do Carmo não querer mais voltar com ele. Isso continua existindo. Sim. E vai me dizer que a cadeia vai mudar esse tipo de visão de uma pessoa? Hipótese alguma. Então... Agora, perceba como é injusto o sistema com a vítima. Então, a Dona Maria do Carmo, ela sofreu no dia 23 por dia 24 de dezembro de 2010, porque ela ainda não sabia que ele tinha praticado aquele crime. Imagina o sofrimento dela. Imagina o sofrimento dela dias após até encontrar o corpinho. Imagina o sofrimento dela até o dia do julgamento. Aí tem uma máxima que no dia do julgamento com a condenação é efetivamente o sepultamento. o fechado caixão. É fechado o caixão. Daquele que partiu. Daquele que Mas partiu. ela que continua viva é o começo de tudo. Agora imagina o sofrimento dela e de todas as outras vítimas. Eu acompanho muito de perto, porque eu atuo muito como assistente de acusação. Dona Marta, Maria do Carmo, todos eles. E dali para frente? Então ela vai continuar sofrendo diuturnamente enquanto ele cumpre a pena. Porque até com medo, né, de quando ele sair, não dar sequência àquele ato feroz. E feroz. ela tem um novo filho, né? A gente não pode prender uma pessoa por um crime que não cometeu. Exatamente. Mas o que eu acho que a lei devia abarcar muito mais a vítima do que só o condenado. Uma medida protetiva. Eterna. Sim. Eterna. Eu digo de novo, não pode estar na mesma cidade. Alguma coisa nesse sentido deveria se pensar. E é um risco iminente, é real. Isso não é uma ilação, uma conjectura. Não. Porque, analisando o perfil desse indivíduo, um indivíduo frio, calculista, cruel, se ele fez isso com o filho dele, será que ele vai pensar duas vezes? Com o filho do outro? Do outro. Quanto que o ódio a você, o amor a você que eu tenho, é tão maior do que tudo, que eu quero tanto ter você, nem que seja pela raiva, né? Nem que seja pelo horror. É uma coisa. Doutor, sobre esse caso, tem mais algum ponto que a gente não tenha falado? A perícia foi feita dentro do que encontrou o corpo, não tinha perícia, né? O local onde tudo aconteceu pode ter sido mesmo ali na ponte mesmo. Ele já pegou e jogou o menino. Eu acho que esse caso, como tantos outros, ele deixa uma mensagem, né? Ele deixa uma mensagem para todos nós da importância do amor familiar, do amor do pai para com o filho, da mãe para com o filho, da importância do equilíbrio emocional no término de um relacionamento, da importância de não se permitir, nem homens nem mulheres, relacionamentos tóxicos. Então, eu acho que esse crime ele nos faz refletir sobre inúmeras questões do dia a dia, sim, de qualquer relacionamento e da nossa sociedade. E torcer
para que as mulheres que se sentem ameaçadas, elas procurem o poder público, procurem uma delegacia da mulher. Quando qualquer família ou vizinho, quem quer que seja, veja ali algum indício de crime contra a criança e adolescente, qualquer indício que seja, procura a delegacia especializada para que a gente tente evitar o pior. Mas é o que você disse, né? Existem alguns crimes que são premeditados, que infelizmente Que o desejo é maior do que tudo. o poder público não consegue No frio da impedir. cadeia, você se esquenta com a memória que você criou. Perfeito. É uma coisa terrível, mas é real. Doutor Medina, sempre um prazer. Em breve a gente volta com novos casos. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto, e parabéns mais uma vez pelo relevante trabalho que você tem feito em levar para o mundo esses tristes casos. Estou sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.